Os cultistas permaneciam envoltos numa nuvem de poeira, sem entender para onde o inimigo havia desaparecido. A foice afiada caiu no chão de pedra com um som seco. Um dos fanáticos tombou de joelhos e começou a orar ao seu Deus. Os outros o imitaram, implorando ajuda ao grande e todo-poderoso Deus Rei Demônio. De repente, sons estranhos ecoaram pela escuridão, interrompendo as preces. Uma silhueta surgiu nas sombras, e deles emanava a energia do Deus Rei Demônio. Tomados pela euforia, os cultistas ergueram as mãos, acreditando que sua divindade havia respondido. Mal tiveram tempo de comemorar. O protagonista avançou, liberando uma sequência brutal de ataques elétricos. O rosto de um dos cultistas foi rasgado de cima a baixo. Uma notificação surgiu: inimigo eliminado. Atributo de adaptação aumentado em 0,1%. Outra notificação apareceu logo em seguida. O símbolo do culto brilhou na escuridão, seguido por mais uma mensagem de aumento de status. A guarda dourada da espada cintilava nas mãos do jogador. No chão, envolta por poeira escura, estava Teresa. Suas mãos estavam presas por correntes, e sangue escorria por seu rosto. Pouco antes, ela havia protegido Andrea dos ataques de uma garota de roupas negras que pretendia oferecê-la como sacrifício. A menina, assustada, agarrou a manga de Teresa. É só uma criança, disse a mulher, firme. Os membros do esquadrão, porém, estenderam as mãos em direção à garota e gritaram que ela era apenas uma NPC, que podia muito bem ser sacrificada. Teresa assumiu postura de combate. Com um golpe poderoso, lançou os agressores contra as grades de ferro. Cerrando os punhos à frente do corpo, declarou que estavam profundamente enganados se pensavam que, sem habilidades ativas, ela era uma fraca qualquer. A garota de preto franziu o senho e afirmou que poderia derrotá-los mesmo que todos atacassem ao mesmo tempo. Em seguida, ajoelhou-se e perguntou se Teresa escolheria sua própria vítima. Sim, respondeu Teresa, limpando o sangue do queixo. Um dos membros do esquadrão riu, dizendo que ela fingia ser bondosa, mas era igual a todos os outros. André observava tudo com medo. Então, um leve sorriso surgiu no rosto da santa. A menina regalou os olhos, surpresa. Teresa acariciou sua cabeça e prometeu voltar. Do outro lado das grades, um cultista exibia um sorriso insano. Eis uma vítima digna de Deus, proclamou. Instantes depois, ele jazia numa poça do próprio sangue, o rosto distorcido pela agonia da morte. Alguns cultistas ficaram presos em blocos de gelo, outros foram consumidos pelas chamas. Recobrando a consciência, Teresa apoiou-se nos braços e ergueu o corpo. Ao ouvir uma voz dizer que ela estava tentando fazer o impossível, levantou o olhar. Diante dela, ajoelhado sobre um dos joelhos, estava Jin-Hook. Ela sorriu. Eu sabia que você viria. Jin-Hook retribuiu com um sorriso satisfeito. Com um movimento rápido, cortou a corrente que prendia as mãos dela. Enquanto Teresa comemorava a liberdade, ele lidava com outra notificação: 23 pontos de adaptação obtidos por concluir uma missão secreta. Restava apenas derrotar o líder do culto e sair dali. Teresa comentou que precisava ir a algum lugar. A porta da cela se abriu, e os prisioneiros fugiram, felizes por terem sobrevivido. Correndo até a cela ao lado, Teresa chamou por sua nova amiga. Andrea cerrou os punhos de alegria ao ver sua salvadora. As duas se abraçaram. Teresa suspirou aliviada ao ver que a menina estava bem. O jogador se aproximou, perguntando o que estava acontecendo. Andrea explicou que era residente da torre e havia sido capturada para servir de sacrifício. Uma nova notificação surgiu: o efeito do grimoire antigo de Macedrion estava prestes a terminar. Jin-Hook rangeu os dentes, irritado por estar desperdiçando tempo precioso. Então, subitamente, arregalou os olhos, como se tivesse tido uma ideia. Andrea agarrou-se à protetora. O jovem sorriu de maneira astuta e se inclinou para a garota. Franzindo o senho, perguntou por que ela não se tornava crente, se todos ali eram fanáticos por Deus. Teresa lançou-lhe um olhar confuso. Andrea abaixou os olhos, desapontada. Eu não quero acreditar que Deus exista, respondeu, cerrando os punhos. Os aldeões me venderam porque eu não tinha paz. Lágrimas brotaram. Se Deus existe, então foi Ele quem criou este inferno cheio de desespero. E, se isso faz parte do plano dele, então Deus é cruel.
Ela enxugou as lágrimas com as mãos trêmulas. Jin-hook apoiou-se na parede. Somos parecidos, disse. Eu também fui abandonado ao nascer e enviado para um orfanato. Viver sem pais é difícil, mas ficar preso ao ressentimento não muda nada. Precisamos seguir em frente. Teresa abriu a boca, surpresa com a sinceridade dele. André, porém, murmurou que seria impossível enquanto o líder do culto estivesse vivo. Jin-hook sorriu. Então vamos resolver isso. Ele prometeu matar o líder do culto. Ao ouvir que poderia viver num mundo livre da opressão daquele Deus, André ergueu as sobrancelhas, esperançosa. Uma notificação anunciou a ativação da marca da alma. O dedo indicador do jogador brilhou, e ele convidou a menina a se tornar sua parceira. André assentiu. Ele tocou o peito dela, e uma chama azul acendeu-se em seu interior. Depois, afagou sua cabeça e pediu que cuidasse dele também. Teresa levou a mão ao próprio peito, confusa. Aquilo era algo que jamais havia visto antes. Avançando pelo corredor, Jin-hook chamou seus aliados para enfrentar o líder do culto. Outra notificação apareceu. O Grimoire antigo de Macedrian havia se encerrado. Todas as habilidades estavam bloqueadas. Adiante, um homem de manto roxo estava diante de uma massa de energia sombria. Em suas mãos, segurava uma urna com um crânio. Ele louvava sua divindade em transe. Descendo as escadas, Jin-hook explicou que o líder do culto era muito diferente dos demais fanáticos. Mesmo sem habilidades, sua força não ficava atrás da de um subcomandante. Teresa perguntou, preocupada, se poderiam vencê-lo sem usar habilidades. Esse sempre foi o plano, respondeu ele. O tempo havia acabado, não poderiam mais usar poderes. O jogador analisou o ambiente. Podemos lutar corpo a corpo, mas ele possui um dos artefatos mais perigosos que existem. Mostrando a urna com crânios, explicou. Essa relíquia devora espíritos malignos e lança um feitiço com precisão absoluta. Não erra. Então o que fazemos? Perguntou Teresa. Eu recebo o primeiro golpe. Há um intervalo entre cada uso do feitiço. Depois que ele atacar, você entra na batalha e o derrota antes que o artefato seja ativado de novo. Teresa pressionou a mão contra o peito, determinada. Jin-hook segurou a alavanca ao lado da porta. Todos prontos? Os companheiros assentiram. Ele puxou a alavanca. A fechadura girou com um estalo metálico, e a pesada porta de ferro começou a se abrir. No centro da sala, um homem de manto roxo aguardava. O protagonista afirmou em voz baixa que, se todos lembrassem do plano, sairiam dali vivos. O cultista ergueu o olhar ao perceber a presença dos invasores. Jin-hook entrou com as mãos nos bolsos da calça, como se estivesse apenas visitando o local. O líder do culto arregalou os olhos, surpreso ao ver que aqueles que haviam arruinado a cerimônia tinham vindo até ele pessoalmente. Onde está o seu parceiro? Perguntou Jin-hook. Virando-se para encará-los, o homem respondeu que seu aliado já havia conseguido o que queria e partirá. Ao ouvir isso, Jin-hook mostrou o Ozembelto e franziu o senho, irritado por não poder eliminar o outro ali mesmo. O líder agarrou o próprio manto e rosnou, dizendo que não entendia como o inimigo conseguirá usar habilidades ignorando as restrições impostas por Deus. Arremessando o manto ao chão, declarou que sacrificaria o intruso e o faria se arrepender de todas as atrocidades. Ao ver a urna em suas mãos, Teresa reconheceu imediatamente, aquele era o artefato. Jin-hook saltou no ar, impulsionando-se pelos armários de madeira, e chamou Teresa para o ataque. Ela avançou pelo lado oposto. O líder do culto bloqueou o golpe com o pé, estendendo a mão para manter distância. Tentou derrubá-la, mas Teresa desviou por pouco. O homem rangeu os dentes, caindo de joelhos por um instante. Jin-hook ergueu as sobrancelhas, sinalizando que era hora. Teresa apertou a fita de tecido nas mãos e a lançou, selando a boca do cultista. Enquanto ele tentava arrancar o tecido com os dentes, Jin-hook avançou. André observava tudo, tensa. Com um movimento brusco de cabeça, o líder conseguiu arremessar Teresa para trás. Ela colidiu contra um armário, vasos se estilhaçaram ao cair. O fanático ergueu o punho para atacar. Percebendo que a situação piorava, Jin-hook desviou e acertou um soco direto no maxilar do oponente. O cultista levou a mão ao rosto, e sorriu.
Já esmaguei monstros dezenas de vezes maiores com as próprias mãos, declarou Jin-Hook. Você não tem chance no combate corpo a corpo. Teresa sorriu, orgulhosa. O líder abriu a boca num riso insano. Muito bom. Ergueu a urna. O crânio incrustado nela começou a exalar energia sombria. Os olhos da caveira brilharam intensamente enquanto ele conjurava o feitiço. Ondas de energia negra varreram a sala. Teresa franziu o senho. Era aquele o ataque inevitável de que Jin-Hook falará. Ele se esquivava das ondas enquanto gritava. O tempo de recarga é longo. Preste atenção aos olhos do crânio. A energia explodiu novamente. Sorrindo de leve, ele completou. O resto é com você. Teresa abriu a boca, confusa. Num instante, a energia sombria atravessou o corpo de Jin-Hook. Sangue jorrou de sua boca. Andrea levou as mãos à boca, horrorizada. Jin-Hook caiu no chão. Sua camiseta branca manchou-se de vermelho. Uma notificação surgiu, jogador morto. Maldição do rei demônio removida. O líder do culto sorriu, satisfeito. Deus ficará satisfeito com um sacrifício tão fresco. Teresa caiu de joelhos ao lado do amigo. Acorde, abra os olhos. O fanático riu, os olhos brilhando de excitação. A morte dele dói tanto assim? Ele a chutou. Teresa caiu, mas então ouviu-se a voz de uma criança. O líder virou-se com um sorriso cruel. Andrea tremia de medo. Quando ele estendeu a mão para agarrá-la, Teresa se ergueu num salto e envolveu o pescoço do inimigo, girando o corpo para arremessá-lo ao chão. O impacto levantou poeira. Eu nunca vou deixar levarem minha criança! Gritou, lágrimas nos olhos. O cultista se levantou, percebendo que ela ainda tinha forças. Um sorriso enlouquecido rasgou seu rosto. Jin-Hook permanecia imóvel numa poça de sangue. O inimigo lançou Teresa contra a parede de pedra e avançou com os punhos erguidos. Sem habilidades, era quase impossível enfrentá-lo. Ela saltou para trás no último instante e correu até a outra ponta do salão. Pegou fragmentos de vaso e os lançou contra os lustres do teto. O vidro explodiu, a lâmpada estourou. A sala mergulhou na escuridão. A escuridão não vai salvá-la! Gritou o cultista. Escondida atrás de um bloco de pedra, Teresa tentou controlar a respiração. Precisava tomar a urna dele, caso contrário, não teria chance. O som pesado do espaço ecoou. Ela desviou por pouco de um ataque rápido demais. Se eu te encontrar de novo, acabou, ameaçou ele. Então acrescentou, rindo. Seu cabelo brilha mesmo no escuro. Teresa olhou para os próprios cachos. Os fios claros refletiam qualquer vestígio de luz, revelando sua posição. A urna começou a brilhar. Vou capturar você e obrigar seu amigo a assistir enquanto a menina vira sacrifício. Ele avançou. O golpe foi brutal, Teresa foi lançada para trás, mas conseguiu recuperar o equilíbrio e continuar correndo. Escondida atrás de uma curva do corredor, ouviu o inimigo declarar que era apenas questão de tempo até encontrá-la. Com a mão no ombro ferido, pensou que não podia desperdiçar o tempo que Jin-Hook havia conquistado para ela. Ao lado, havia um fragmento afiado de vaso. Ela o pegou. Minutos antes, havia aproximado o caco dos próprios cabelos. Comparado ao sacrifício do amigo, aquilo não era nada. Com um movimento firme, cortou a maior parte dos fios. O cultista caminhava pelo corredor quando viu, na esquina, o brilho de cabelos. Se jurar fé, pouparei sua vida, disse, sorrindo. Farei de você uma santa do Deus Rei Demônio. Pode até ficar com a garota. Ele virou a esquina. Não havia ninguém. Apenas uma mecha de cabelo presa num pano. Confuso, virou-se, tarde demais. Teresa avançou para agarrar a urna. Sentindo o movimento, o líder reagiu com rapidez surpreendente e ergueu o punho. Antes que pudesse atacar, um vaso atingiu sua cabeça. Andrea o havia lançado do alto de um armário. O homem levou a mão à testa, furioso. Aproveitando a abertura, Teresa tomou a urna das mãos dele. Parando diante do cultista, elogiou Andrea. Muito bem. O líder do culto fechou o punho. E agora? O que pretende fazer? Teresa fitou a urna, agora envolta por uma aura azul.